Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. E estou muito feliz porque hoje você está aqui para compartilhar junto comigo sobre um tema extremamente importante. Hoje nós vamos começar uma série nova e essa série se chama O Poder de Recomeçar. Tem poder nisso, o poder de recomeçar. E hoje nós vamos falar sobre essa ideia de sair do piloto automático. E se você já viu lá a chamadinha que eu fiz durante o dia de hoje e também se você viu a analogia que nós vamos fazer com um sapinho e uma pilha, fica aqui, você vai se surpreender sobre aquilo que nós vamos conversar hoje. Então, para você que ainda está logando e tudo mais, vou dar esse tempinho e aí só vou fazer então aquilo que nós sempre fazemos no comecinho, né? Falar para vocês que temos lá no canal do YouTube várias playlists importantes para você poder assistir quando você tiver aí oportunidade ou precisar de ferramentas para algo específico da sua vida. Nós temos uma que chama padrões de comportamento, que são padrões de comportamentos reacionais. Muito legal. 7 vídeos falando sobre isso. Depois nós temos os comportamentos fortalecedores. Também 7 vídeos falando de comportamentos que te fortalecem no seu dia a dia. Depois temos uma série sobre a melhor roda da vida, onde nós tratamos as 4 principais áreas do ser humano e aí como resolver cada uma delas. Depois o poder das palavras, fantástico. Tem um lá que chama o poder das perguntas, que é sensacional. Depois nós temos o poder da ação, como você sair da procrastinação, vencer a procrastinação em 25 segundos e muitos outros conteúdos bacanas. Temos aí uma série muito legal de 7 ou 8 vídeos sobre o poder da ansiedade. Oh, coisa muito bacana. Esse é muito gostoso, esse é fantástico. Sabe por quê? Porque a gente pensa em querer se livrar de um sentimento que faz parte de nós. Então, ao invés de se livrar dele, ficar lutando e brigando com ele, não. Vamos aprender com ele e tirar os benefícios que ele nos traz. E o último que fizemos é abrindo espaço para o novo. Começamos esse ano, então, abrindo espaço para o novo. E serve para qualquer ano, tá? Serve para esse ano que nós estamos vivendo. Se você quiser assistir ele ano que vem, também está valendo. Então, vale para qualquer ano, mas abrindo espaço para o novo, o quanto você está disposto a se desapegar das coisas, tanto físicas, quanto emocionais e quanto sentimentais. Então, nós fizemos aí, mostramos algumas ferramentas importantes. E o último vídeo, muito bacana, ensinamos aquela técnica super simples, mas extremamente profunda dos 5 porquês. Lembra disso? Se não, depois você vai lá e assiste, tá? Por quê? Porque nós dos 25 segundos acreditamos fortemente no quê? Na transformação do ser humano. E por isso nós desenvolvemos esse ciclo aqui, ó, o ciclo de excelência emocional. Sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Esse ciclo de excelência que nós chamamos de semear, ele traz todos os aspectos para você poder evoluir de forma progressiva, como uma sementinha mesmo. Planta uma semente, cuida da semente, a semente vai crescer, você vai ter que tirar as ervas daninhas, você vai ter que regar, você vai ter que colocar no sol. Assim como uma semente física, uma planta física, ela tende a florescer, assim são também as suas áreas emocionais e as suas áreas emocionais eu falei, né? Isso, suas áreas emocionais e suas áreas sentimentais também. Por quê? Porque o S do sentir trabalha as nossas emoções, o entender trabalha os nossos pensamentos, o mudar vai trabalhar as nossas crenças limitantes, o escolher vai fortalecer as nossas decisões, o agir vai nos ensinar a sair da procrastinação e o realizar vai alinhar os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. E isso é muito bacana. E é com esse ciclo aqui de excelência emocional que nós trabalhamos todas as outras séries. Todas as outras lives foram trabalhadas diante desse método, do ciclo de excelência emocional, que é o semear, tá? Por quê? Porque uma hora ou outra vai te dar um insight, você vai falar, nossa, essa ferramenta aqui, essa técnica eu vou usar
para poder vencer isso que está acontecendo na minha vida hoje. Essa técnica, isso aqui eu vou usar aquilo. Porque quanto mais ferramenta você tiver, mais apto você fica para resolver algum problema, mais apto você fica para resolver algum entrave emocional ou sentimental que você tenha, e também trabalhar com os pensamentos, porque sabemos que os pensamentos, eles agem nos nossos sentimentos e que agem nas nossas ações e trazem os resultados. Então, bons pensamentos, bons sentimentos, boas ações, bons resultados. Pensamentos ruins, sentimentos ruins, ações ruins e resultados ruins. E nós sabemos também que nós não mudamos ou não nos perdemos de forma deliberadamente, assim, a gente está aqui e a gente toma um rumo para lá. Não, as coisas elas acontecem devagarzinho. As coisas elas vão acontecendo devagarzinho. Então você começa a entrar naquele marasmo devagarzinho. E quando você vai ver, você já está com aquele sentimento grande de frustração, ou então você começa com uma pitadinha de ansiedade e a hora que você vai ver, você já está até com alguma síndrome muito mais elevada que isso. E isso vai sendo colocado e plantado devagarzinho em você, dia após dia. Por isso que nós temos que cuidar das nossas ervas daninhas e começar a tirar esses pensamentos ruins, começar a trabalhar com os nossos tipos de pensamentos, fortalecer os nossos bons pensamentos, fortalecer os nossos bons sentimentos, fortalecer a nossa forma física também, porque tudo isso age num conjunto único. E por que isso? Porque a gente não acredita, tá? Numa mágica, pá, vai acontecer uma mágica e eu vou ser outra pessoa amanhã. Não, não é assim que funciona. São coisas que nós vamos trabalhando dia após dia. Nós também não acreditamos na força de pensamento de você ficar só pensando. Não! O que nós acreditamos? Nas ações emocionais, nas ações mentais e atitudes direcionadas. Então eu tenho sim pensamentos bons, mas eu tenho que ter ações direcionadas para poder agir, para poder fazer acontecer, tá? Porque não adianta nada eu ter muitas intenções e não ter nenhuma ação. Uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Uma ação vale mais do que 1000 pensamentos. Isso é muito sério, né? Porque quando você age, você põe em ação aquilo que você realmente quer e assim você vai caminhando para o seu objetivo. E hoje, com essa série que eu falei que nós vamos começar, que se chama, cadê o nome dela aqui certinho? Ó, O Poder de Recomeçar, nós vamos iniciar um alicerce, é essa a ideia. Vamos iniciar um alicerce, porque as atitudes que você pode, as decisões que você pode tomar hoje, elas podem reverberar, elas podem fazer sentido para você nos seus próximos 10 anos. Olha que legal, pensou você começar agora a colocar os alicerces ali da sua vida emocional, da sua estrutura, não importa a idade que você tem, sempre é um motivo para recomeçar. Sempre existe um motivo para recomeçar e não importa se você tem 20, 30, 40, 60, 90 anos, mas sempre existe sim a oportunidade de recomeçar. Então, quem sabe agora, tá? Nós estamos construindo junto com vocês o alicerce para os próximos 10 anos. Nós estamos aqui dispostos a isso. Se você está disposto, você está disposta a começar a construir a vida que você almeja para daqui 10 anos? Se você almeja uma vida diferente, ou uma vida mais tranquila, ou uma vida afortunada para daqui 10 anos, que hora você vai começar a trabalhar para chegar lá? Então vamos, quem sabe, começar hoje com essa ideia do recomeçar. Então a primeira coisa para recomeçarmos, para a gente olhar para um futuro novo, olhar e abrir as cortinas de um mundo novo para nós, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso aqui, ó, é desligar o piloto automático. Vamos lá. Desligar o piloto automático. O que é o piloto automático? Rapidinho eu vou falar disso para vocês. Você percebe, né? Você percebe como nós estamos vivendo? Mesmo agora que nós já estamos, de certa forma, meio adaptados
com essa ideia do isolamento social, com essa questão da pandemia, nós estamos meio adaptados a isso, mas você está observando como você tem vivido? Você está observando como você tem reagido às situações? Eu não sei você, mas eu tenho escutado muitas pessoas dizerem assim: nossa, como o tempo está voando! Nossa, o meu dia começa e eu já tenho uma lista de tarefas para fazer. E quando eu me dou conta, já era a hora do almoço. E quando eu pisco, já está na hora do jantar. E quando eu olho assim, já está na hora de dormir e acordar no dia seguinte. Isso acontece com você? Você mal acorda com aquela lista de tarefas enormes para fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que buscar o filho, tem que fazer isso, tem que ir aquele outro, tem que fazer isso, tem que gravar isso, tem que fazer aquilo, estudar assim e tal. Aí a hora que você vê, você fala, nossa, já a hora do almoço? Aí daqui a pouco você pisca, nossa, já a hora da janta? E daqui a pouco você dá um suspiro, já está na hora de dormir. E aí você dorme e aí você acorda no dia seguinte falando assim, nossa, já dormi? Né? Isso acontece com você? Quando você já vê, o dia já passou, a semana já passou, os meses já passaram e, quem sabe, os anos já passaram também. Então, nós precisamos aprender a sair do piloto automático, porque o dia, ele continua tendo 24 horas. O dia sempre tem 24 horas, mas quantas e quantas vezes você tem a sensação de que o seu dia precisava ter pelo menos 48 para você dar conta só do período da manhã? Mais 48 horas para você dar conta do período da tarde e mais 48 horas para você dar uma continha aí do período da noite e quem sabe umas 8 horas para você dormir. Então, é muito importante dar uma sacudida em tudo aí e mudar o pensamento e sair do piloto automático. Porque agora, se você parar para pensar, meio que tudo é automático, né? A gente tem piloto automático nos carros, a gente tem câmbio automático, a gente tem automação das nossas casas, tudo vai se automatizando e você começa a ter a sensação que você perde o controle da sua vida. Você vai perdendo a consciência das tarefas. O micro-ondas, você aperta lá os botõezinhos e deixa lá 10, 15 minutos fazendo o que tem que fazer. E parece que você vai perdendo o controle de algumas coisas, até mesmo das suas escolhas e da direção e principalmente da velocidade da sua vida. Bom, e agora? Como é que a gente faz para assumir de novo essa direção da nossa vida? Nós temos que transformar a nossa mentalidade. E é muito bacana porque, assim, nossa mentalidade ela pode ser transformada. Isso é que é o mais interessante de tudo isso. Tá? Nós temos uma plasticidade cerebral no qual você consegue, tá? Você consegue sim mudar as suas maneiras de pensar. Mudando maneiras de pensar, eu mudo meus sentimentos, eu mudo as minhas ações e eu vou ter resultados diferentes. Então, quando eu começo a transformar a minha mentalidade a partir de uma atenção plena, quando eu começo a sair do meu piloto automático, eu começo a encontrar de novo o propósito de vida. Tá? E quando isso acontece, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Nós encontramos um propósito para aquilo que nós temos realmente que fazer. E aí nós vivenciamos, sem sombra de dúvidas, aquela famosa paz interior que todo mundo gosta, né? Ah, paz interior. Isso me lembra do Kung Fu Panda, né? A paz interior. E é legal que a gente busca muitas vezes a paz interior no exterior, né? Mas não, a paz interior está aqui, por isso que chama paz interior. E a gente consegue essa paz interior quando nós conseguimos olhar de novo para o nosso propósito de vida e ter de novo o controle sobre as nossas ações e não viver no piloto automático. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque aí nós começamos a olhar de novo para a vida de uma forma feliz e fazer com que os dias façam parte da nossa rotina. Quantas e quantas vezes você vive a semana e nem percebeu direito o que você viveu? Você só fez, e daí você fala assim, nossa, o que eu fiz mesmo? Nossa, eu já fiz isso? Nossa, o que eu almocei mesmo? Nossa, a gente já veio aqui. Então, viver no piloto automático
é o quê? É continuar repetindo, 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 repetindo padrões mentais e emocionais inconscientes. Então, o que é viver no piloto automático? É essa repetição dos seus padrões mentais e seus padrões emocionais de forma inconsciente. Isso é que é viver no piloto automático. Então, quando a gente começa a viver isso dia após dia, eu vou repetindo, 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 eu paro de ter consciência dos meus pensamentos e das minhas emoções. Então, esse estado mental que eu vou perdendo a consciência, porque eu vou repetindo, 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 repetindo padrões de pensamentos e sentimentos, faz com que eu perca o meu estado de presença. Isso é sério, hein? Eu perco o meu estado de presença. Então parece que eu sou simplesmente um corpo levando os meus pensamentos para lá e para cá. Eu sou simplesmente um corpo robotizado em fazer as coisas e nem sentir as coisas que eu estou fazendo. Então é importante também, só um parênteses aqui, é importante a gente entender que viver no piloto automático não é de todo mal, não, tá? Não é todo ruim assim viver no piloto automático. O piloto automático é um artifício ou então uma válvula do nosso cérebro para que nós não fiquemos também sobrecarregados com todas as informações que nós temos. Então, por exemplo, você vive muito bem no piloto automático em algumas escolhas que você tem que fazer. Por exemplo, a roupa que você vai vestir. Então, quando você está no piloto automático, o que acontece? O seu cérebro limita as informações. Ele vai limitar você a escolher a roupa que você tem que vestir daquelas que estão no guarda-roupa. Então você já pega lá e já sabe, vou pegar aquela blusa lá, beleza, vou colocar. E você também pode viver no piloto automático, muitas vezes nas decisões que você tem que tomar para fazer o seu almoço, fazer a sua janta. O seu cérebro te limita para as coisas que estão na geladeira. Então assim, eu não vou ficar pensando, elaborando. Não, já sei como é que faz, já sei como é que esquenta, já sei o que tem na geladeira. Então é super rápido. E isso faz com que nós ganhemos tempo. Viver no piloto automático é dirigir um carro, tá? É dirigir um carro. Você não fica mais pensando em trocar de marcha, acelerar, frear, não. Você já tem todas essas reações. Então ele não é de todo mal. O que acontece é quando nós vivemos no piloto automático todo o tempo. E é possível fazer isso. É extremamente possível fazer isso. Então essas decisões rápidas que nós temos que tomar, qual roupa eu vou vestir, que comida eu vou comer agora, o que eu vou preparar, ou então o trajeto que eu tenho que fazer muitas vezes, o trajeto nem tanto, mas a questão dos manejos diante de um carro, isso pode ser no piloto automático sem problema nenhum, senão a gente ia ficar super sobrecarregado e ficar pensando todas essas coisas. Mas o problema acontece quando nos submetemos o tempo todo a esse comportamento, deixando de aprender e buscar soluções criativas. Então, você quer ver uma coisa? Vou falar daqui a pouco. Vou falar já? Posso falar já? Olha só, quando a gente estava falando de dirigir, né? Que eu falei que o trajeto nem sempre muda o trajeto às vezes. Isso faz bem, isso faz muito bem. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quais são os riscos, então, de viver no piloto automático? Quais são os riscos? Os riscos de viver no piloto automático se você está anotando, é muito legal, tá? Quando você está aqui compartilhando comigo, que você tem um caderninho, uma agenda de anotações, porque tem algumas dicas que a gente faz questão que você anote. Porque quando você anota, você está usando o seu mental e isso está passando por um processo aqui físico. E aí você, quando olha aquela anotação, isso vai te recordar coisas importantes porque você colocou sentimento ali na hora de escrever. Então vamos lá. Os riscos de viver no piloto automático, quais são? Primeiro, é o desperdício de talento. Às vezes você tem um talento muito bacana, mas por viver
nessa ideia de padronizar e repetir pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, pensamento, sentimento, você tem mesmo, os seus talentos vão se perdendo ou vão se esvairindo por aí. Você, então, desperdício de talento é um dos perigos de viver no piloto automático. Tanto que quando esses talentos são despertados, às vezes até mesmo você se surpreende, fala, nossa, eu fiz isso? Você fez isso. Por quê? Porque naquele momento ou naquelas decisões você saiu do seu piloto automático de padronizar pensamentos e sentimentos e esses padrões ficam sempre no subconsciente. Outra coisa que nos traz aí os riscos de viver no piloto automático é a perda de controle, é a perda de contato com a realidade. Quando nós vivemos no piloto automático, nós perdemos o contato com a realidade. Mas como assim, Rafa? Nós perdemos o contato. Se você parar e pensar assim, nossa, o que eu fiz semana passada? O que eu fiz hoje de manhã? Qual foi o trajeto que eu fiz pro meu caminho? Qual a cor da minha pasta de dente? Qual é o pente que eu usei? Como é que eu pus o pente? Eu pus assim ou pus assim? Onde é que eu pus a minha escova? Qual é a cor da minha meia? Então, viver no piloto automático faz com que também nós percamos o contato com a realidade. Outro perigo de viver no piloto automático é a ansiedade. E aqui nós não vamos falar muito sobre ela não, porque nós já temos lá uma playlist falando sobre o poder da ansiedade. Mas um perigo de você viver sempre no piloto automático é a ansiedade. Outro é a frustração da falta de realização. Você se sente frustrado? Você se sente frustrado no seu dia? Você chega no final do dia e fala assim, não fiz nada de importante hoje. E bem assim, né? Você joga o braço lá para baixo. Eu não fiz nada de importante hoje. Tudo igual, sempre a mesma coisa. E aí você começa a se frustrar pela falta de realização. Então, esses são os perigos de viver no piloto automático. Então, o piloto automático, ele deve servir sim, porque a gente falou que ele não é de todo mal, mas ele deve servir para as decisões pontuais, para facilitar a nossa vida. Então, lembra disso, é para facilitar a minha vida, não é para eu viver sempre no piloto automático, tá? Então, ele nunca deve comandar os nossos passos. Nunca ele deve comandar os nossos passos, porque aí eu tenho uma perda de consciência nas minhas atividades. Então, se eu vou deixar com que essa ideia do piloto automático me comande, eu vou ter essa perda da realidade e aí eu tenho outros problemas, né? Desperdício de talento, eu tenho aí ansiedade, frustração e outras coisas mais. Então, agora vou perguntar, né? Já vou perguntar para mim mesmo e aí você se pergunta também aí, né? O que é a perda de consciência nas atividades? Como assim? Eu vou perder consciência nas atividades? Eu vou fazer as coisas meio como um robôs? Olha só. Pensa aqui comigo. Quantas vezes no dia você se pega dizendo: nossa, será que eu fechei a porta de casa? Nossa, onde eu deixei a chave do carro? Nossa, onde está meu óculos? Quantas vezes no dia você se pega dizendo: será que eu fechei? Será que eu fiz? Será que eu desliguei? Será que eu desliguei o fogo? Será que eu fechei a porta? Então, quantas e quantas vezes você se pega dizendo? Quantas vezes você chegou num lugar, olha que sério isso, quantas vezes você chegou num lugar e você nem viu o trajeto? Quantas vezes isso já aconteceu com você? Comigo? Várias. E o pior é quando eu estou dirigindo o carro. Quantas e quantas vezes eu estou dirigindo meu carro, aí parece que meu carro sabe dirigir sozinho, né? Ele vai fazer um caminho lá, eu falo, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu ir para o outro lado. Isso só acontece comigo? Ou já aconteceu com você também, de errar o caminho? Por quê? Porque você está no piloto automático. Você está com essa perda de consciência nas atividades.
Quantas e quantas vezes eu saio de casa e aí eu falo, eu tenho que ir no supermercado. O supermercado fica para cima. Só que aí, ao invés de eu virar pro lado esquerdo, eu viro pro direito, porque o direito já está tão habitual a sair da garagem e virar pro lado direito, que é o trajeto pro trabalho, que a hora que eu viro para a direita, eu falo, não, é para ir para lá, eu vou no supermercado agora. Quantas e quantas vezes isso acontece? Isso é perda da consciência nas atividades. É simples, mas a gente faz isso. Nossa, onde que eu deixei isso? Será que eu fechei? Será que eu desliguei? Então, isso é a perda de consciência nas atividades. E o maior risco disso tudo, sabe qual é? Ao passar dos anos, você não conseguir chegar aonde você desejava. Por quê? Porque você vai perdendo essa consciência, das atividades que você não consegue chegar no seu objetivo. Ou pior ainda, você chega nos seus objetivos, só que você não usufruiu nem um pouquinho do trajeto. Você não viu o trajeto. Eu cheguei no meu objetivo, eu cheguei no cargo que eu queria, eu me formei na faculdade, no curso que eu queria, da faculdade que eu estou fazendo, eu consegui o emprego tal, ou eu consegui o relacionamento tal, e aí você não se dá conta do percurso. Você olha para trás e fala assim, nossa, mas eu nem usufruí disso. Você até pode chegar lá, mas sem usufruir. Por quê? Porque aí você perdeu a consciência das atividades e muitas vezes você não vê o percurso e nem usufrui da companhia que está ao seu lado. Quantas e quantas vezes você não dá valor à pessoa que está ao seu lado no trajeto que vocês estão fazendo juntos? Então, muitos problemas emocionais podem ser desencadeados por uma vida vivendo no piloto automático. Nós já falamos de algumas perdas. Outros problemas emocionais, olha só, é a ideia do que, poxa, nada muda, tudo é sempre a mesma coisa, nossa, nada acontece de diferente na minha vida, sempre a mesma coisa. E essa ideia do nada muda, nada acontece, pode trazer malefícios, pode trazer tensão muscular, ansiedade, como nós já colocamos, pode trazer depressão, crises do pânico, insônia, estresse, outros problemas psicológicos e outras doenças psicossomáticas. Olha só, quando você tem essa perda da consciência das atividades. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo, eu só estou fazendo. Viver no piloto automático nos coloca, assim, nessa zona de conforto. A pessoa acostuma com essa vida rotineira e sem perceber, sem questionar, sem mudar, apenas ela vai repetindo seus dias. É assim que essas coisas acontecem. E agora a pergunta é, como mudar esse estilo de vida? Eu vou contar para vocês, então, vamos fazer uma reflexão aqui, rapidinha, sobre, e vocês já conhecem essa, mas eu vou trazer o meu amiguinho para cá. Vem aqui, queridinho. Olha só, vocês já conhecem, se não conhecem, vão conhecer agora, o sapo na panela de água quente. Vou até colocar ele mais para cima aqui. Bom, você pega um sapo, tá? Não esse de borracha, mas você pega um sapo de verdade, não faça isso, não precisa, tá? É só assistir vídeos no YouTube que você vai ver que isso acontece. Você pega um sapo e você coloca numa panela de água, O sapo vai ficar ali confortável, super tranquilo. E aí você começa, então, a esquentar essa água da panela. Você vai esquentando a água, você vai deixando a água morninha, gostosinha, e o sapo vai ali, né? Ele vai percebendo uma mudança e ele vai se ajustando na temperatura da água. Ele vai se ajustando a essa temperatura, e ele vai continuar ali dentro, porque está gostosinho, está morninho, está confortável.
ele vai continuar se ajustando e você vai continuar subindo a temperatura. Você sobe a temperatura e ele vai se ajustando. Você sobe a temperatura e ele vai se ajustando. Ele fica até molenga, porque ele vai se ajustando a temperatura. E aí, quando essa água começa a entrar em ponto de fervura, tá? E o sapo vai tentar pular para fora, ele não consegue. Ele não consegue mais. Por quê? Porque ele está muito cansado devido aos ajustes que ele teve que fazer durante esse período que você foi aumentando a temperatura. E aí, alguns podem dizer o seguinte: o sapo morreu porque a água estava fervendo. Aí eu digo para você que não é verdade. O que matou o sapo, na verdade, foi a sua capacidade de se adaptar e a sua incapacidade de decidir pular fora quando ainda dava tempo. Então, olha só, a água fervendo foi um dos o motivo, né, que fez com que o sapo se adaptasse. E ele foi incapaz de decidir quando ele deveria pular fora. Então, presta atenção na saída automática, muitas vezes, que você tem. Pare de se ajustar sempre. Pare de ficar se ajustando, pare de ficar, né? Tem hora que é o momento de você pular fora. Pular fora de viver no piloto automático. Você tem que retomar as suas ações, as suas decisões, porque senão você só vai ficar se adaptando, e aí a hora que você poderia pular fora, você não tem mais força para pular fora, porque você já gastou toda a sua energia na sua capacidade de adaptação e você teve uma incapacidade, assim como o sapinho, de decidir quando pular fora de fato. Então, como sair então desse piloto automático? É ter essa capacidade de olhar e falar: volta, as rédeas da minha vida eu é que coloco. Volta para cá, pensamento, volta para cá, sentimento. Opa, estado de presença, eu estou vivo hoje. Estado de presença. Tá? Então, como cultivar o estado de presença? Para que a gente possa deixar de lado essa perda da consciência nas atividades. Como cultivar isso? Bom, você pode achar que muitas vezes cultivar estado de presença é ficar meditando durante 20 minutos. Ótimo se você faz isso, continue fazendo, porque é um bom exercício para você cultivar estado de presença. Mas, como nós somos dos 25 segundos e 25 segundos é tudo que você precisa, a gente vai simplificar isso para você, tá legal? Então, assim, estado de presença não é só para aquelas pessoas que ficam meditando, não é nada disso. Você também pode conseguir estado de presença sim, mas tem outras formas de conseguir estado de presença em 25 segundos. E isso é muito legal, porque 25 segundos é tudo que você precisa. Então, primeiro, você precisa entender o seguinte, olha aqui, ó. Vamos sair do sapo? Primeiro, você precisa entender esse gráfico. Olha só esse gráfico aqui. Vamos imaginar que você é o Z, tá? Você é o Z. O X é o tempo, tá? O X é o tempo. E o Y é o espaço, tá? Então, aqui, ó, tempo, espaço, tá? Então, ó, tempo, manhã, tarde, noite, tempo. Espaço, trabalho, casa, né? Vida, física, sala, essas coisas todas. Então, aqui, ó, espaço e tempo. E você aqui é o Z, é aquele que está alto ali. Então, como conseguir esse estado de presença? Com atitudes simples, muito simples mesmo, tá? Então, eu vou colocar algumas coisas e eu vou te desafiar nessa semana. Se você não quiser escolher todas, escolha pelo menos duas e pratique com consciência essas coisas simples que eu vou falar para você.
mas eu te desafio, pelo menos 2, e você vai praticar todos os dias para você começar de novo a ter seu estado de presença. Primeiro, ir ao trabalho com atenção no trajeto, com atenção na paisagem, com atenção no sol e nas nuvens. Então você vai ao trabalho olhando o trajeto. Não vai ficar mexendo no celular, não vai ficar distraído com pensamentos do trabalho, não, você vai curtir o momento, você vai sentir o seu carro andando para lá e para cá, ou se você for a pé, você vai caminhando, olhando para o chão, olhando para o sol, olhando para a paisagem. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que você pode também, se você gosta, você pode optar por ela. Saboreie o que você está comendo. Coloque atenção no sabor da sua comida. Eu tenho uma dificuldade em fazer isso e eu vou me desafiar essa semana em fazê-lo. Por quê? Porque é aquele negócio, sabe comer rápido? Você come, fica olhando o celular muitas vezes e aí você, né? E aí você nem sente direito se tá amargo, se tá doce, se tá azedo, se tá... Então, saboreie, pare um instante, sinta a textura da comida na boca, aquele pudim que você, né? Sinta a textura da comida na boca, coloque atenção no sabor. Ande de pé descalço na areia ou na grama, se você tiver a oportunidade, e sinta a sola dos seus pés. Convide amigos. Aqui não dá tanto, né? Na situação que nós estamos vivendo. Mas, de repente, chama o seu filho para conversar com você alguns minutos e escute-o com atenção. Escute não só o que ele está falando, mas escute o timbre de voz. Escute se tem emoção no que ele está falando. Escute se tem alegria naquilo que ele está falando. Então, não só escute as palavras, mas vá além. Ouça o timbre, as emoções, os sentimentos naquele tom que ele tem dito. Olhe nos olhos das pessoas, olhe nos olhos. Extremamente importante. Isso te dá senso de presença também. Sinta a água no seu corpo quando você for tomar banho. Isso eu fiz. A água batendo assim no corpo, cheguei até a fechar o olho para poder sentir melhor. Sinta a água batendo no seu corpo mesmo, a hora que você está tomando banho. Que seja por 25 segundos, mas faça isso. Enquanto você trabalha, pare e preste atenção no contato dos seus pés no chão ou das suas mãos pegando a caneta ou então teclando. Preste atenção nos seus pés e nas suas mãos enquanto trabalha. Essas pequenas atitudes, elas farão com que o seu cérebro, olha só, pequenas atitudes, elas farão com que o seu cérebro preste mais atenção no que se passa ao redor, no que se você se observa, naquilo que você sente. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver uma vida diferente do que você está habituada. Ah, mas o trajeto é o mesmo, mas a água do banho é a mesma, mas a comida é a mesma. Se você tem perda de consciência nas atividades, não é. Ela só vai ter o sabor, vai ter essa sensação da água batendo no seu corpo dia a dia. Por quê? Um dos maiores de fato, tá? Como é que eu vou falar isso? Dos maiores objetivos? Não é. Diferenciais. Era diferenciais que eu estava buscando, tá vendo? Tem que prestar atenção. Um dos maiores diferenciais que você pode fazer para você mesmo é ter o controle do seu estado de presença. Agora vamos para a pilha. Olha lá para a mesa aqui. Dá para mostrar aqui, Fih? Olha aqui. Nós temos aqui um monte de pilhas.
Um monte. Eu tenho pilha quadrada, uma pilha grandona, pilha pequenininhas, uma bem pequenininha aqui. Eu tenho aqui várias pilhas aqui. Várias pilhas. Eu posso me adaptar e ser uma pilha como essas aqui, mas eu tenho uma pilhinha especial aqui, essa aqui, ó. E eu gosto muito dessa pilha. Tá? Por que eu gosto dessa pilha aqui? Não por causa da marca, mas eu gosto porque ela tem 3 As. Tá? O zoom aqui, ela tem 3 As. Essa é a pilha AAA. AAA, tá? AAA. Essa é a pilha AAA. E quando eu vejo essa pilha, eu sempre me lembro de 2 coisas. Eu falo assim, aonde eu quero estar e como eu quero estar. Mas o que tem a ver onde eu quero estar e como eu quero estar com essa pilha? Porque essa pilha tem 3 As. Aí eu falo assim para mim, bom, como eu quero estar? Eu quero estar no meu momento do agora, ou eu quero estar no meu momento ansioso, ou eu quero estar no meu momento angustiado? Angústia, agora e ansioso. Quando eu estou no meu momento ansioso, significa que eu estou olhando muito para as coisas que ainda vão acontecer. Ou seja, voltando aqui no gráfico, eu estou torto. Por que eu estou torto? Porque eu estou olhando muito para o futuro. Então eu estou torto. Imagina você viver assim, ó. É que a gente não fica fisicamente assim, né? Mas imagina que a minha cabeça aqui, ela tá toda no futuro, ela tá pensando nas coisas que podem acontecer, nas coisas que vão acontecer, nas coisas que talvez aconteçam. E aí minha cabeça fica assim, ó, pro futuro. Imagina você andar assim o tempo todo. É desconfortável, né? Agora imagina também você andar assim, ó, o tempo todo, com a minha cabeça no passado, angustiado, porque aconteceu aquela questão e eu ainda não soube perdoar, porque aconteceu aquilo lá, eu estou vivendo preso ainda em algum acontecimento do passado que eu ainda não soube resolver, aí você anda assim. Então, ou você está desequilibrado no A da angústia, ou você está desequilibrado para o A da ansiedade. Aí eu falo assim, cara, tem um A no meio. Tem o A no meio. E esse é o A que eu quero viver. Esse é o A que nós precisamos viver. Que é o A do meio. Que é o A do agora. Que é o A do presente. É agora, é presente. E aí eu faço a pergunta para você agora. Como você está se sentindo agora? O que você está pensando agora? O que você está fazendo agora? Sabe por quê? Porque o presente é o único momento no qual eu e você podemos atuar. É o único momento, o presente, o agora, é que eu e você podemos estar. Você está onde? Você está no agora. Você está no presente. E sabe o que a gente faz? A gente se boicota. A gente usa muito mais essa outra pilha aqui, ó. Que é a pilha do AA. É essa aqui, ó. Tá? Então a gente fica ou angustiado, né? Ou angustiado pensando no passado, ou a gente fica ansioso pensando no futuro. Mas a gente nunca está no presente. A gente nunca está no presente. E isso é muito ruim. Por quê? Porque aí você tá lá ou tá aqui e você perde, então, essa consciência das suas atividades. Então, o que você tem que aprender é ser esse A aqui do meio. Eu vou viver em momentos angustiados? Vou. Aí eu tenho ferramentas para aprender a me desapegar, pedir perdão, como a gente já trabalhou. Eu vou viver momentos de angústia, sem sombra de dúvidas. Eu vou viver momentos de ansiedade? Vou viver momentos de ansiedade, porque a ansiedade tem algo positivo para me mostrar também. Então, vou viver também. Mas o que nós precisamos aprender para sair do piloto automático e não sermos como o sapinho é viver no A do meio, no A do agora, no A do presente, porque é somente no agora e no presente que você pode verdadeiramente estar, porque o passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Só que o que nós fazemos, porque nós vivemos no piloto automático, nós vivemos muito mais
nessas duas posições. Ou eu vivo angustiado, ou eu vivo ansioso. Ou eu vivo angustiado, ou eu vivo ansioso. Ou eu vivo pensando no que já passou, ou eu vivo pensando no que vai acontecer. Mas eu esqueço de fazer umas perguntas básicas para mim. Como você está se sentindo agora? O que está acontecendo com você agora? O que você está fazendo agora? Então, vivenciar. Deixa eu voltar as pilhas aqui. Vivenciar os acontecimentos diários, independente do tamanho e da importância que eles representam, é extremamente importante. Então, se você está vivendo um momento triste agora, viva um momento triste, sinta o que a tristeza tem a te falar. Se você está vivendo um momento feliz agora, nossa, pule de alegria, mas viva o agora. Porque quantas vezes você vive um momento feliz, mas daí você já fica pensando no que vai acontecer daqui para frente? Quantas vezes você está num momento de tristeza e aí você fica pensando naquilo que aconteceu, que não deveria ter acontecido, e assim vai, e aí você não vive o agora. Então mantenha a sua atenção no que você está fazendo. Se desligue das outras preocupações, se possível. Lógico, programe o seu dia. Tá? Isso ajuda a você não misturar as coisas. Programe o seu dia hoje. Isso ajuda com que você consiga se organizar para o agora. E não fique puxando coisas do futuro que ainda não chegaram e não fique trazendo coisas do passado que já foram, tá? E aí você consegue até ter mais foco e concentração no que está sendo feito. Então lembra de uma coisa, gente. Ferramenta só serve se ela for usada. Então, sempre que você pegar agora uma pilha para trocar a pilha do seu controle remoto, eu garanto que você vai lembrar do AAA. Qual é o A que você está vivendo? Como você quer de novo o controle da sua vida, saindo do piloto automático e não perdendo mais essa consciência nas atividades. Precisa ter consciência das atividades. E atividades simples, como eu te desafiei. Coisas muito simples que você pode fazer durante essa semana. E aí você depois compartilha e conta como é que foi parar um pouco de forma consciente para saborear a comida. Parar um pouco de forma consciente para sentir as gotas do chuveiro, da água do chuveiro caindo no seu corpo. Parar de forma consciente para sentir os seus pés no chão. Por quê? Porque é dessa forma que você consegue mostrar para você mesmo, para o seu cérebro, que você está vivo, que vale a pena. Isso é fantástico. Então, essa ferramenta, ela serve para você usar quantas vezes você quiser, sem contraindicação. Lembra do nosso amigo Sapo? E olha só, o poder de recomeçar. Semana que vem, vamos para a nossa segunda série, então, dessa playlist sobre o poder de recomeçar. Para a gente começar a ter alicerces firmes, alicerces conscientes, para a gente olhar e falar, não, isso aqui eu não preciso ir na velocidade que todo mundo vai. Eu, de forma consciente, escolho a andar um pouco mais devagar, ou então ao contrário. Não, eu de forma consciente escolho a correr aqui e vou sentir o vento batendo em mim, vou sentir o momento presente e não vou fazer o que as pessoas fazem de forma a perder o contato com as atividades. Então, essa consciência é muito interessante. Então, saia do piloto automático. Segunda-feira estamos aqui de volta. Se esse vídeo fez sentido para você, acredito que sim, compartilhe com a maior parte, maior número de pessoas que você conhece. Por quê? Porque é assim que nós semeamos, é assim que nós vamos colocando conteúdos de valor para você e para quem você achar que deva ouvir isso. Por quê? Porque 25 segundos é tudo que você precisa. E olha aqui, ó, aqui em cima aqui, ó, Insta, tá? Insta de um lado, Face do outro aqui, não sei como é que tá aqui, mas tem aqui, ó, Insta e Face aqui, e aqui embaixo, nosso canal do YouTube, assina e deixa o sininho ativado para que você sempre receba uma notificação de um vídeo novo que vai sair especialmente para você, porque nós acreditamos na transformação do ser humano, porque 25 segundos é tudo o que você precisa.